Oi, olha aqui, um abraço e um beijo para o casal Raquel Naveira e Ademar. Encontrei, por acaso, vendo lá entre os inscritos, o nome de Raquel que se inscreveu e está entrando aqui no canal. Encontrei na rua com Antônio Calado, o homônimo de uma das pessoas mais importantes da minha formação, que foi o jornalista e escritor Antônio Calado, autor de Quarupi, romance fundamental na minha formação. Eu estava acompanhado do Mauro Roberto na calçada e nos cruzamos. Bom, hoje eu fui surpreendido pela notícia que a Isabel me deu pelo telefone, eu estava cuidando de outras coisas no jornal, de que o Moro tinha sido derrotado na Comissão da Reforma Administrativa e Transferência do COAF. Vai mesmo de volta para a economia, vai sair do Ministério da Justiça e vai para a economia. É uma grande perda? Eu não sei, sinceramente, se é uma grande perda. O COAF é um órgão, como o Moro já falou, muito pouco eficiente, porque tem muito poucos funcionários e ele, sob o Moro, ele ia, digamos, ganhar mais pessoal, ter uma importância maior na questão da lavagem de dinheiro, através da movimentação financeira, das quadrilhas e dos partidos e dos políticos. E é por isso mesmo que eles, os políticos, os principais suspeitos, os assustados, estão providenciando e ganharam já na comissão especial da reforma por 14-11, 3 votos. Bom, essa vitória foi perpetrada graças a votos do PT, do PRB, do PTB, do PP, do MDB, do Podemos, do PSC, do DEM, do PR, do Solidariedade e do Patriotas. Aquela miríade de partidos é o chamado Centrão, né? Eu avisei que não ia ser mudada. O que eu disse aqui foi o seguinte: o Bolsonaro deu 2 ministérios novos para eles e eles não deram o que acertaram que seria a troca. Isso aí não é mais barganha. Isso aí é burrice. Isso aí é incompetência. Tem nada a ver com barganha. Você barganha uma coisa que o outro pega o que você deu e ele não te dá o que você queria ou iria receber em contrapartida, né? Eu avisei isso quando eu publiquei uma foto no meu blog no Estadão em que isso foi negociado. Estavam, de um lado, Fernando Bezerra Coelho, né, descendente direto de Duarte Coelho, capitão mandatário da capitania de Pernambuco, ex-ministro de Dilma, só saiu depois de um grande movimento, porque o PSB, que é o partido dele, tinha, na época, né, tinha, digamos, largado o apoio a Dilma, tinha ficado neutro, né, teoricamente, né, e aí ele teve que sair do ministério, mas foi ministro de Dilma. Do lado dele, Rodrigo Maia, que é o Botafogo do propinoduto da Odebrecht. No meio, o Bolsonaro. Depois, ao lado do Bolsonaro, Davi Alcolumbre, que está, neste momento, presidindo uma das maiores sacanagens da história do Legislativo brasileiro. Ele e o relator daquela farsa que foi a eleição, aliás, a eleição dele, presidente da Câmara, derrotando o Renan Calheiros, que houve um voto a mais do que o número de eleitores, e até ainda não descobriram nada. Numa eleição de um número mínimo de eleitores, que é o número total dos senadores, né? Pois então, ele deu em pizza. Acredita que houve uma fraude transmitida para o Brasil inteiro e deu em pizza? O Davi Alcolumbre, sócio do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que está lidando com uns erros contábeis da eleição dele para o Senado lá no Amapá. Olha aqui, aí do lado dele, Onyx Lorenzoni, que é o homem do Caixa 2 no governo Bolsonaro. Então aí, você já viu por essa composição, o Bolsonaro estava realmente mal arrumado, como ficou. Agora, tudo isso é um problema dele. Ele é que não cuidou em nenhum momento
de prestar atenção na tramitação pelo Congresso da medida provisória. Foi chegando a lua de mel do poder, foi nomeando, foi passando o órgão para o outro, fechando o ministério. Agora é o seguinte, a coisa quando é mal feita, aí não tem solução. Agora, essa recriação dos ministérios está criando o maior problema entre os outros partidos. O MDB estão criando o maior sebo, como se diz lá em Campina Grande, por causa disso aí. É isso aí. Olha, isso é lamentável porque é o seguinte, o Sérgio Moro é o grande aval moral do Bolsonaro quando ele começou a compor o governo, o herói nacional do combate à corrupção. Não ganha uma! Teve que demitir a Ilona Sabó, porque era comunista perigosíssima, denunciada por toda a turma aí dos bolsonaristas das redes sociais, lá para um cargo de suplente numa comissão que não faz nada. Bom, ele nomeou, foi desprestigiado pelo Bolsonaro que demitiu, mas não chiou. Não foi consultado na questão que o Bolsonaro anunciou da imunidade do proprietário de terra que matar invasor. Esse cara invasou, bala nele. Já está uma grande discussão, é claro que isso não passa na menor possibilidade de passar na justiça, né? Não foi consultado nesse decreto, que também vai ter problema na justiça, já começou a ter, o Ministério Público já recorreu, no decreto das 19 profissões cujos membros poderão usar arma. O Moro não foi... E o Moro ainda disse uma coisa assim meio dúbia, né? Não, isso aí não é um problema de segurança pública. Não é mesmo. O cidadão ser armado, ele passa a ser um problema de segurança pública quando ele é armado, for assassinado pelo bandido que não deu tempo dele sacar, né? Botou um revólver na cabeça, o cara tem um revólver e não adianta nada, né? Foi completamente afastado de qualquer explicação que o líder do Senado no governo, e não líder do governo no Senado, é o Fernando Fernando Bezerra Coelho, eu confundi aí com Duarte Coelho, já misturei todos os sobrenomes ilustres lá de Pernambuco, né? A respeito dessa proibição da Receita compartilhar informações contábeis de sigilos bancários de suspeitos de crime de lavagem de dinheiro com o Ministério Público. E agora está sofrendo a quinta derrota, porque o Bolsonaro está assumindo claramente a posição de presidente tô nem aí. Pois bem, resta ao Moro pedir demissão. Vai pedir? Duvido. De qualquer maneira, eu quero lembrar que hoje, no Rio, o presidente deu uma entrevista para um comunicador chamado Antônio Carlos, da Rádio Tupi, e disse o seguinte a respeito do Olavo de Carvalho. Gosto muito dele. Superdimensionaram um tweet dele sobre um ministro do meu governo. Não, teve superdimensão nenhuma. Não foi também sobre o ministro. Foi sobre aquele que ele considera o mestre dele, né? Que é uma pessoa que tem uma doença terminal, uma doença degenerativa, chamada esclerose lateral amiotrófica, e ele disse que nem o Lula fez como os generais que se protegeram atrás de um homem sentado numa cadeira de roda. Uma ofensa que ontem eu disse e repito aqui, o Zé Roberto Guzzo classificou admiravelmente. Uma ofensa abjeta. Também sobre o sócio do Olavo, seu filho Carlos, o vulgo 02, ele não tem me atrapalhado, como regra geral. Ele tem me ajudado muito e tem o direito de exprimir as suas posições. Os outros não têm. Quem exprimir qualquer posição que seja diferente do Carlos, toma chumbo nas milícias virtuais, né? Por isso, hoje, William Vac, grande talento da minha geração de jornalistas, escreveu um artigo chamado A Marcha da Estupidez, no Estadão. Perfeito. Lembra A Marcha da Insensatez, de Barbara Tuchman, de Troia ao Vietnã, publicado, grande sucesso da historiografia, publicado em 1984. O olho do artigo do William é um resumo da situação.
o presidente Jair Bolsonaro incentiva a luta política que lhe é prejudicial. E ele encerra o artigo dizendo: em seus modelos numéricos, os economistas ainda não conseguiram incluir um espaço para a estupidez das decisões humanas. Por falar em estupidez das decisões humanas, o Paulo Guedes foi ontem à Comissão Especial da Reforma da Previdência e fez uma exposição claríssima sobre o desastre que vai ser para as contas públicas não fazer as mudanças necessárias para que não continue o rombo da Previdência. Talvez fosse o caso. Exatamente nesse dia, a Confederação Nacional da Indústria publicou uma pesquisa do Ibope dizendo que 59% dos brasileiros aprovam a reforma da Previdência. Quer dizer, não tem mais aquele papo de que o deputado está consultando as bases. Não, as bases querem a reforma. Quem não quer a reforma são os privilegiados. Agora, os privilegiados já estão aposentados, já continuarão gozando dessa. Por exemplo, o Temer. O Temer é aposentado e goza dos privilégios dos funcionários os chamados marajás, né? Agora, o pobre é a grande vítima. O Paulo Guedes e o Rogério Marinho mostraram isso muito bem, mas terminou sempre em bate-boca, como tudo termina, né? Depois de falar no Temer, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que mandou o Bretas soltar o Temer, agora mandou prender. O Temer acaba, neste momento que eu estou gravando o vídeo, de se apresentar à Polícia Federal e foi pelas mesmas razões, mas o TRF2 até agora não explicou, porque soltou quando o Bretas prendeu e agora prendeu sem que o Bretas tenha pedido, né? E para terminar, o Temer disse que a situação dele é desagradável. E a nossa? Que tal a nossa? Um presidente da República recebendo um bandido e dizendo vamos manter isso aí, viu, na hora que esse bandido disse que estava comprando o silêncio de outro bandido. Para terminar, eu contarei que ontem o Toffoli mudou um voto que ele tinha dado em 2017, certamente convencido pelo seu novo guru Gilmar Mendes, e tomou uma decisão em que deputado estadual no Brasil só cumpre sentença se a Assembleia deixar. Isso aí vai direitinho para o Rio, que está cheio de bandido, deputado estadual preso, né? E vocês sabem quem é que tem amigos, parentes, testemunhas, noivas, cujo padrinho de casamento foi um determinado ministro do Supremo e junto com a sua mulher, né? Precisa dizer o nome? Gilmar Mendes. Pois bem, e aqui me vou, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.